Eu nasci no dia 5 de agosto de 1928, num lugarejinho que se chama naturalmente ainda, Buritis, no município de Uberaba, Minas Gerais. E nesse lugar, não sei se existia uma estação da estrada de ferro mogiana, e chamava Estação Buriti. Talvez a estrada de ferro chegou depois da existência desse nome, porque é que eu vou falar rapidamente. Na verdade, no lugar da estação não tinha praticamente nada, só tinha a estação, a casa do chefe de trem, o portador de trem, quer dizer, o manobrista. E um pouco fora do pátio da estrada de ferro existia, eu me lembro, assim, uma casa, e ao lado dela um tipo de casarão, um tipo de aqueles armazéns antigos, de várias portas, onde tinha de fato um armazém que vendia coisas em geral, né? Quer dizer, querosene, tecido, botina, essas coisas que se vendia na roça. Aí o nome de Buritis vem do fato de ser um lugar onde tem uma predominância extraordinária de muita água e de imensos buritizais. Eu mesmo me lembro dos buritizais imensos que tinha nessa região. Tinha a estrada de ferro, tinha essas construções lá que eu me lembro, e para o lado do rio Tijuco, que eram as pirambeiras imensas, vai dar no rio Tijuco, famoso rio Tijuco, naquela região, estava as caeiras de cal de meu avô Camilo. Naquela região tinha também grandes fazendas e tinha uma população imensa na roça, quer dizer, indo pelo lado do rio Tijuco. Eu nasci justamente nessas caeiras do meu avô Camilo. As caeiras, na verdade, as terras ali não eram do meu avô, ele arrendava. Tinha as pedreiras imensas na região para fabricar cal, e no final das contas, meu pai acabou sendo encarregado das caeiras. Foi aí que eu nasci. Aí também, nessa região de Buriti, nasceu todos os outros meus irmãos, desde o mais velho, o Adalberto, o Nenzuca, o Francisco, eu, a Terezinha, Marinha, Marinha, Ivone já nasceu em Uberlândia, no Patrimônio. Eu me lembro, eu saí meus pais morou muitos anos nesse lugar, mas quando eu tinha 5 anos, meu pai resolveu mudar-se para Uberlândia. E nesses 5 anos que eu morei lá, eu tenho muitas lembranças do Buriti. Por exemplo, os riachos lá, tinha muitos riachos, águas bonitas, limpas, aqueles lambarizinhos. Meu pai levava, às vezes, eu e o Chico, Francisco, que era meu irmão mais velho, para pescar, para aprender a nadar, e aqueles buritizais imensos,
bonitos, eu me lembro perfeitamente disso. E a vida nessas caeiras era a vida de trabalho. Me lembro, por exemplo, nas pedreiras, as pedras eram retiradas da pedreira por dinamite. Me lembro dos estouros das dinamite, me lembro das montanhas de cal lá nos armazéns, cobertos de zinco, onde se fabricava a cal. E aí, convivi aí nesse período. O Adalberto, que era o irmão mais velho, trabalhava nessa venda de coisas do meu avô Camilo, lá em frente à estação. E esse armazém era dirigido por um tio meu, filho do avô Camilo, Clemente, lembro perfeitamente dele, gordão, brincalhão. Então tem boas lembranças lá do Buriti. Por exemplo, nós, na época de frio, era interessante porque a casa que nós morávamos era bem grande, era bem alta e era coberta por zinco. Quando chovia forte, era preciso quase gritar para uma pessoa entender o que a outra estava falando. Mas, eu me lembro umas coisas interessantes. Na época de frio, geralmente lá era mais frio, né? Para a região de Brasil, lá era frio, nesses lugarejos lá. À noite eu me lembro que na sala, era uma sala grande, tinha uns bancos de madeira, tudo rústico, né, naquela época. E no meio da sala tinha um lugar lá onde meu pai acendia um fogo dentro de casa, na época do tempo de frio. Aí as pessoas, a família nossa já era grande, às vezes algumas conhecidas, ficava ali conversando piada, assando mandioca, assando batata doce, ou espiga de milho. Minha mãe geralmente fazia, quando estava só nós mesmos lá, fazia um chá de canela para ajudar a esquentar. Fritava uns biscoitos de polvilho, era muito interessante. Eu me lembro também, tinha umas lembranças do meu avô Camilo, lá de Buriti. Ele não ia sempre lá, ele ia lá de vez em quando. Às vezes, sei, talvez, não sei. Mas muitas vezes eu me lembro dele lá. E me lembro de uma vez que ele ficou bastante tempo lá, construindo um carro de boi. Ele tinha uma oficina com folha, que as coiserada, ferro. Ele trabalhava de ferreiro. E ele estava construindo um carro de boi. Eu me lembro a maior dificuldade que era para colocar a roda no eixo. Ele usava um tipo de marreta, mas de madeira, grande assim, malho, né? Malho. Porque a roda tinha que entrar no eixo tinino, né? Quer dizer, e aquilo levava dias, levava horas, todo dia ele lá pelejando com malho para colocar a roda no eixo. Eu lembro dessas coisas. Tiliseu, né? Tiliseu, na verdade, o Tiliseu, quando eu me lembro dele, já me lembro dele paralítico. Ele ficou paralítico muitos anos atrás. Tanto assim que ele foi quem ensinou a ler a todos os meus irmãos. Mas nessa época, que eu me lembro, o Tiliseu tinha lá as suas carteiras também na sala, as carteiras de dar aula para os meninos ali da roça. Eu me lembro dele, todo dia de manhã cedo, ele era muito friorento, de capote, capotão,
segurando a cadeira, passo por passo, porque era problemático, né? Para chegar até no terreiro e tomar sol, até os meninos chegar para a escola, eu dar aula. E a vida lá no Buriti era boa, era assim. Bom, afinal de contas, eu só tinha 5 anos, a vida para mim de 5 anos sempre é boa, né? Mas eu tenho essas lembranças boas do Buriti. Não sei lá por quais as razões, meu pai resolveu mudar para Uberlândia. Meu pai, desde que se casou, ele construiu uma casa lá no Patrimônio. Eu vou falar sobre o Patrimônio, foi para onde nós mudamos do Buriti para lá. Meu pai tinha uma casa. O Patrimônio é o seguinte: eram as terras da igreja que os dirigentes os municipais, prefeitos, etc., conjuntamente com a igreja, conseguiu que a igreja doasse bons pedaços de terra para as pessoas mais pobres de Uberlândia. E lá foi feita a divisão dessas terras, por lote, como se chamava, data. A data do meu pai tinha 1000 metros. E assim, a maioria das datas lá, quer dizer, de cada lote lá, é mais ou menos dessa medida. Devia ter o quê? Umas 60 famílias lá no Patrimônio. Na verdade, quem tinha ganhado essa terra lá foi meu avô, Zé Moraes, que era funcionário, era jardineiro da prefeitura de Uberlândia. Meu pai construiu, mas não foi morar lá. A casa ficou lá. Quem morava nela é a mulher do meu avô Camilo, do meu avô Zé Moraes. E aí nós mudamos para Uberlândia em 1933, 34. Eu tinha 5 anos, um pouco mais, um pouco menos por aí. Patrimônio, na época, não tinha nada. Não tinha energia elétrica. Na verdade, Patrimônio, na época, era distante uns 2 quilômetros da cidade. Lá, a coisa lá existia por conta dos moradores. A prefeitura não mexia com nada, não ia lá, nem sei se cobrava imposto, polícia também não ia lá. Quer dizer, era uma comunidade separada, na verdade, da cidade, do município. Mas então, o que era o Patrimônio? O Patrimônio era isso. Quer dizer, as casas de alvenaria, quando nós mudamos para lá, e até quando eu fui embora para Goiás, tinha pouquíssima. Tinha a do fiscal lá do Matadouro, tinha uma casa de um dono de uma fazendinha que tinha lá, tinha a casa do meu pai, o resto das outras construções era tudo feito de adobo, eram casas muito simples, né? Algumas até cobertas de palmeira, outras feitas de pau a pique ainda, né? Quando nós chegamos lá. E assim foi, até quando eu saí lá, que eu tinha 17 anos. Mas o Patrimônio tinha uma coisa interessante. Bem junto ali do Patrimônio, tinha um matadouro da prefeitura. Da minha casa no matadouro da prefeitura, tinha, vamos dizer, no máximo 200 metros. E a população do Patrimônio se beneficiava do matadouro, porque ali
Podia pegar o bucho da vaca, mocotó. A maioria das pessoas não comia, mas podia pegar a língua, que era isso, tudo era jogado fora, na verdade. Né? Então, tinha o benefício permanente do matador, em que a população tinha alguma coisa permanente para se alimentar, que era dado. Isso era jogado fora, né? O bucho, por exemplo, era jogado fora. E, geralmente, os trabalhadores do matadouro eram moradores ali do patrimônio, alguma coisa também eles davam para a população, para os vizinhos, etc. Um exemplo, por exemplo, o seu Andrade morava, a casa dele também era de alvenaria, tinha umas casinhas ali de alvenaria. Então, eu trabalhava no matadouro, ele era vizinho de cerca lá de casa. Todo dia à tarde, quando ele vinha do matadouro, ele trazia, pendurado num cordão, no dedo, um fígado inteiro. Aí chegava lá, a dona Maria gritava para minha mãe, Dona Tina era o apelido da minha mãe. Dona Tina, a senhora quer fígado hoje? Aí às vezes minha mãe falava, eu quero, Dona Maria. Aí ela, fígado inteiro. Quer dizer, naquela época não tinha geladeira, não tinha nada, a gente comia o mais que podia do fígado. Né? Então as coisas eram mais ou menos assim. Ao lado, a uns 2 quilômetros, talvez nem isso, junto ao rio Beirabinha, tinha uma charqueada Omega. Nessa charqueada, naquela época, a charqueada só funcionava durante o tempo de seca, né? Mas nesse tempo de seca, que durava uns 6 meses, o pessoal do patrimônio gozava da carne de pescoço dos bois, né? Os pescoços do gado, dos bois, era cortado inteiro, sem tirar nada, e jogado num monte lá, nas pastagens. Virava aquela montanha todo dia de pescoço de boi. E lá nós, os meninos, até adultos, ia lá e com a faquinha, acabava, o pescoço chegava assim, na hora, assim, no carroção de burro, despejava aquele monte de pescoço. A gente chegava lá, pegava um daqueles pescoços, com a faquinha, enchia um caldeirão de 2 quilos de carne, todo dia se quisesse. E assim era a vida do patrimônio. Mas é interessante, patrimônio, os moradores do patrimônio mesmo não se julgavam sendo da cidade, não. Tanto assim que falava assim, ô fulano, você vai lá na cidade hoje. Ô fulano, você vai na praça hoje. Ô fulano, você vai... Desse jeito, que nós considerava que não era do Uberlândia, não. Mas era um bairro interessante. Por exemplo, lá tinha um time de futebol, que tem até hoje. Eu estive em Uberlândia esse ano passado, a Terezinha estava falando. Até hoje, eu não estou lembrando o nome do time de futebol. Mas tinha um time de futebol, existia um grupo musical, né? Quer dizer, que tocava na rádio Uberlândia. Quer dizer, tinha esse tipo de coisa. O patrimônio tinha até um grupo, um time, como se chamava, de dança africana, o Moçambique. Era um time importante, quer dizer, constituído de muita gente, participava de concursos, com outros times, de Uberlândia mesmo, e de outras cidades. Então era uma coisa muito interessante a comunidade lá do patrimônio.
É, é interessante, tinha feiticeiro, tinha benzedeira, tinha parteira, tinha de tudo lá. Só não tinha governo. Mas era interessante, porque eu fiquei lá, cheguei lá com 5 anos, saí com 17, nunca houve um assassinato lá, não tinha ladrão, podia dormir com as portas abertas, e era uma comunidade pobre, quer dizer, de pessoas que ou trabalhavam na agricultura, ou trabalhavam nas olarias, geralmente os adultos trabalhavam em olaria, charqueado, matadouro. As mulheres, sim, as mulheres trabalhavam na cidade como empregadas domésticas. E, na verdade, nesse período, só uma pessoa do patrimônio trabalhava na cidade. Conhecido como Tili, ele era sapateiro. Era o único que trabalhava na cidade, lá em Uberlândia. E coisas desse tipo. O resto trabalhava por ali, fazia seus bicos, etc. E também depois que nós chegamos, além de tudo que o patrimônio já tinha, ainda chegou o Tirizeu com a escolinha dele, né? Que acabou ensinando a molecada, meninos e meninas da época lá, ensinou todo mundo a ler e escrever. Então era isso o patrimônio. E eu vivi o quê? Até ali meus 10 anos, o que faziam os meninos? Carregava almoço para o pessoal que trabalhava na charqueada, ou carregava almoço para o pessoal que trabalhava em olaria, quer dizer, marmitas, né? Ganhava seu dinheirinho, catava bosta de cavalo para vender na cidade, como esterco. Era o que fazia os moleques da época. O resto é pegar fruta no mato, brincar de bola no campo de futebol, era essa a vida. Eu trabalhei, vou falar rapidamente assim, num armazém, nos parentes dos Ferreira, Mirinho, tinha na avenida, no Fundinho era um bairro de Uberlândia, o mais próximo do patrimônio. Eu trabalhei alguns meses, ainda moleque, com esse Marinho, que era dono de uma venda lá. Depois, quando eu tinha 11, eu devia ter 11 ou 12 anos, eu tinha um primo, filho do tio Eliseu, que era tipógrafo. Ele era tipógrafo, porque tinha várias posições. Ele era barbeiro, ele era tipógrafo, ele era caminhoneiro, mexia com tudo. E como tipógrafo, ele me levou para aprender tipografia. Tratava-se de uma tipografia de jornal. O jornal chamava-se, por estranho que pareça, né? Era em Uberlândia, Minas Gerais. O jornal chamava-se O Estado de Goiás. Quer dizer, um jornal com o nome do Estado de Goiás, em Uberlândia, Minas Gerais. A história. O dono desse jornal, José Ayub, fundou esse jornal em 1933, na cidade de Pires do Rio, em Goiás. Ele era um jornalista muito ativo, muito polêmico, e talvez em razão disso, né, de política e do atrevimento dele como jornalista, ele teve que, como se dizia, fugiu de Pires do Rio, levando a tipografia para Uberlândia. E aí continuou editando o jornal lá, quer dizer, desde 1937 até 1945. Então foi aí que eu entrei no jornal, no Estado de Goiás. A história do jornal é essa. Ele foi fundado em Goiás,
dado os questionamentos, as divergências, as perseguições políticas, ele teve que mudar para Uberlândia. E aí continuou editando o jornal, que tornou-se um jornal tradicional lá no Triângulo Mineiro. Então, nesse jornal, eu, apesar de ter só 12 anos, né, fui aprender tipografia. Eu não poderia fazer isso se não soubesse ler, escrever e saber um mínimo de aritmética que eu aprendi com o tio Eliseu, né? Então, aí eu comecei a aprender tipografia. Era uma tipografia pequena, tinha apenas 3 ou 4 funcionários. O Velho Castorino, o Wilson, o Manuel e mais um amigo, era 4 funcionários, mais eu, que fazia o jornal. E uma gráfica muito modesta, tudo manual, né? Quando chegou no período de 1945, quer dizer, esse período em que eu entrei no jornal, foi um jornal em que já se preparava, já se marchava para a Segunda Guerra Mundial. Então, era um momento de muita conversa, muita discussão a respeito da política internacional e nacional, vivia a ditadura de Getúlio Vargas. Esse jornal mesmo, para circular, quer dizer, tinha que imprimir as páginas, tirar a prova, quer dizer, confeccionar o jornal, tirar a prova do que ia ser impresso, levar na delegacia. O delegacia dava uma olhada, o delegado dava uma olhada no jornal, examinava, lia. Se tinha alguma coisa que ele achava que não podia publicar, ele põe um X vermelho lá, batia o carimbo. Se não tinha nada que podia publicar, ele batia o carimbo, liberava, a coisa funcionava assim. Mas como as coisas foram se precipitando, e veio a guerra, e aqueles acontecimentos todos da guerra, que todo mundo conhece, em 1945, com o fim da guerra, que já marchando para o fim da guerra, o governo, a ditadura praticamente já não existia mais. O que ocorreu nesse período? Foi o seguinte: o jornalista José Ayub, né, que desde que foi para Minas Gerais, nunca tinha voltado a Goiás, resolveu, já prevendo novos tempos, né, de liberdade, porque estava evidente o fim da guerra, e com o fim da guerra a ditadura de Getúlio Vargas, com certeza. Então ele pretendeu ir a Goiânia para tentar formar uma rede de jornais. Passou por Anápolis, lá tinha um jornal que chamava-se A Luta. Ele fez uma combinação com o dono desse jornal, de se associar, e foi para Goiânia, onde ele pretendia também formar um jornal, ou um novo jornal. Ele não pretendia trazer o Estado de Goiás, novamente levar o Estado de Goiás para Goiás. Ele pretendia deixar o Estado de Goiás em Goiânia, que já era um jornal tradicional, conhecidíssimo, respeitado, e formar um jornal novo em Goiânia. Ocorreu o seguinte: chegando em Goiânia, numa noite lá, já madrugada, ele com um amigo dele, um primo dele, Zeque Abrão, advogado, e mais um conhecido de Zeque, resolveram convidar ele para ir até o Lago das Rosas, onde existia uma casa de jogo pela madrugada adentro. E era estrada do Lago das Rosas até Campinas, não tinha nada na época, era estrada de terra. E eles foram a pé, porque era perto, uns 2 quilômetros, no máximo, entre o Jockey Club e o Lago das Rosas. Nessa caminhada à noite, os 3 andando a pé pela avenida, a estrada, né? Era uma avenida, a Avenida Anhanguera. Antigamente nem tinha esse nome. Vem um carro e atropelou a Ayub, matou. Morreu na hora. Foi uma tragédia. Aí, resultado,
passado toda essa convulsão, o corpo foi levado para Uberlândia, né, foi enterrado com muitas pompas, o comércio fechou, porque ele era muito estimado, muito conhecido. E passada essa fase, já em 1945, o jornal continuou sendo editado lá em Uberlândia, continuou. Um irmão do Zé Ayub, que era médico, Dr. Jonas Ayub, assumiu a direção do jornal e o jornal continuou sendo editado. Aí, quando chegou no fim de 1945, com o fim da guerra, toda aquela volta à legalidade, todo aquele barulho, toda aquela sensação de mudança, quer dizer, que o Brasil foi tomado, o Partido Comunista veio para a legalidade, né? Os presos políticos foram soltos pela anistia, o Prestes, por exemplo, o mais importante deles, entre eles, né? O mais conhecido entre eles, né? Saiu da prisão. Ele foi preso em 1936 e só saiu da cadeia em 1945. Bom, é evidente que nesse momento de fim de guerra, uma guerra mundial monstruosa, vitória dos aliados contra o nazismo, a União Soviética aparece como uma potência extraordinária, militar e econômica. Juntando todas essas questões, houve uma evolução muito grande no Brasil do ponto de vista da democracia e também no sentido de mudança, no sentido do socialismo. Toda essa coisa foi uma novidade em crescimento em 1945, uma coisa extraordinária. Aí ocorre, como o Partido Comunista veio para a legalidade, os comunistas em Goiás resolveram comprar o jornal O Estado de Goiás, com o título, tipografia e o título, e levar para Goiânia. Isso foi feito. Isso já foi feito no fim do ano de 45. Em 1945, eu já também, já simpatizante daquele movimento democrático, daquelas lutas todas, conhecia também um pouco influenciado pela figura de Zé Ayub, né? Aquela luta dele, aquela coisa toda. Quer dizer, eu não era comunista, mas eu já tinha tendência a ser, dado o próprio ambiente em que eu convivi, que era o jornal, a falta de liberdade no jornal, as dificuldades do jornal. Quer dizer, a Ayub era uma pessoa extraordinária, uma figura humana extraordinária. Quer dizer, isso tudo influenciava. E quando o Partido Comunista aqui em Goiânia, resolveu comprar o jornal, eles propuseram para vários gráficos que trabalhavam para ir para Goiânia. E como ninguém aceitou, eu também recebi a proposta, eu aceitei. Aceitei porque já evidentemente existia já um pouco de influência, de tendência para me filiar ao movimento, né? Embora ainda não tinha nada decidido a respeito. Também um pouco de aventura, né? Quer dizer, conhecer Goiás, sair de Uberlândia, e tudo, uma série de influências. Eu acho que a minha mudança para Goiânia teve uma série de fatores. Mas o primordial, eu acho que é o fato de eu estar muito ligado ao jornal. O fato de eu ter, porque eu trabalhei no jornal de 49 até, não, de 39 até 45. Então eu tinha de uma certa fama, não sei por que, de certa forma, né? Eu tinha uma certa influência, eu achava o jornal uma coisa importante. E aí eu aceitei a proposta de vir.
eu tinha 17 anos. Hã? Nessa época eu tinha 17 anos. Mas eu já sabia tudo de tipografia. Tanto assim que eu podia comandar o jornal, fazer tudo. Desde dobrar o jornal, pôr no correio, até imprimir, todo o processo de feitura do jornal eu sabia. Com 17 anos. E assim eu decidi ir para Goiás. Hã? E o primeiro obstáculo, sem dúvida, foi como sempre acontece, a família, né? Minha mãe sofreu demais com aquela história de eu vir para Goiás. Goiás era tido como um lugar perigoso, cheio de índios, tinha jacaré, muita gente, havia muito assassinato, aquelas coisas todas, né? Qualquer circunstância, mãe, né? Com perigo ou sem perigo, minha mãe sofreu muito com a minha vinda para Goiás. Esse foi um dos obstáculos que eu tive, mas mesmo assim eu resolvi vir. E assim, vou contar rapidinho, né? Rapidinho, peguei uma malinha, né, no dia de vir embora. O caminhão estava fazendo a terceira viagem. Dezembro, né, tempo de muita chuva. E o caminhão era um caminhão novo, tudo de Baker. Era um caminhão novo. E na última viagem dele, eu vim junto. E o caminhão saiu, agora eu vou contar rapidamente para ver como são as coisas que acontecem e mudam. Nós estamos de Berlândia, não lembro qual, sei que já está, bom, já estava no fim do ano, no fim do mês de dezembro. E nós estamos de Berlândia, estrada era só lama e buraco. Nós fomos dormir em morrinhos. Acho que nem era metade do caminho. Nós chegamos em Goiânia no outro dia, nós pousamos, né? Claro que nós pousamos. Mas nós chegamos em Goiânia no outro dia, 5 horas da tarde. Gastamos viajando, porque nós não viajamos à noite, nós gastamos mais de 20 horas de Uberlândia em Goiânia. Em Goiânia, para minha surpresa, o dono do caminhão era parente da família Ayub, família Jonas Ayub. Ele era um dos parentes. E antes de desembarcar as máquinas lá que eles tinham construído o mutirão, mestre de obras, operário de construção civil, eles tinham comprado um lote, né, lá em Goiânia, Rua 3, eu não lembro, acho que é 200 e pouco. Eles tinham comprado o lote e construído, os mestres de obra e os operários construído em mutirão, um barracão imenso, bem construído, bem forte, que serviu onde foi localizada a maquinária do jornal. Mas antes de descarregar o caminhão lá vou contar isso rapidinho, lá no local, né, no prédio do jornal, eles me largaram lá na família do Jonas Ayub, que era Antônio Jonas era irmão do José Ayub. E eu fiquei lá na casa, quer dizer, na verdade, eu fiquei morando nessa casa dos Jonas Ayub, que é do irmão do Ayub, do Antônio Jonas, uns 2 ou 3 meses depois que eu cheguei em Goiânia. E família extraordinária. O Antônio Jonas não era comunista, não, mas tinha uma filha que era a tia Elza Jonas, era uma das ativistas do Partido Comunista em Goiás naquela época. E eu fiquei morando lá. Eles tinham 2 filhos, tinha o Totó
Totó, o Rubem Jonas, ele é pai de um deputado, ex-deputado, acho que não foi reeleito, deputado do partido, acho que é do Partido Trabalhista, PT, não sei, bem conhecido, Rubem, Mauro Rubem. A família tinha acho que umas 7 ou 8 mulheres, moça, né? E 2 homens só. Era o Rubem Jonas e o Mauro Jonas, que era o mais novo, Maurinho. Esse Maurinho depois morreu numa idade jovem ainda, muito jovem ainda, morreu de acidente de moto. E o Rubem Jonas é pai desse deputado, bem conhecido lá em Goiânia, Mauro Rubem. É o nome dos dois, né? Quer dizer, do Maurinho e do Rubem Jonas, que era o pai desse deputado. Bom, o fato é o seguinte, nessa família que era Jonas, que é da própria família do José Ayub, porque a família Ayub é Jonas Ayub. Eu fiquei lá morando nessa casa com essa família uns 4 ou 5 meses, comendo e dormindo. Mas, imediatamente que eu estava lá, fui para o jornal trabalhar. E, na verdade, isso foi no começo de... Cheguei aqui em dezembro de 45, no fim de dezembro, e já no começo de janeiro de 45, né? Janeiro de 46. Naquela época tinha havido uma evolução política no Brasil, tinha terminado a guerra, então o jornal era um centro de comunicação entre o pessoal do partido. Agora, ocorre o seguinte, o jornal tinha muita gente, muito entusiasmo, muita solidariedade e tal, mas o dinheiro era pouco. E, em razão disso, o jornal não tinha como pagar tipógrafos. O único tipógrafo que tinha lá era eu. E eu tive que lançar mão de algumas coisas. Por exemplo, da família Jonas, tinha um jovem lá, da minha idade, o Totó, é o Rubem Jonas. A mãe dele me pediu que levasse para aprender tipografia. E foi uma boa. Esse foi o Rubem Jonas. Da família Teixeira da Mata, tinha o Nilo Teixeira também, que era jovem, mais ou menos da minha idade. A família dele pediu para ir, ele tinha ido para Goiânia para estudar lá no liceu e virou um ótimo jogador de sinuca. Então a família pediu para levar para o jornal. E aí ele foi para o jornal também aprender tipografia. Tinha um jovem de Goiás Velha, que tinha vindo para cá para jogar futebol, ele era metido a goleiro, era um bom goleiro. Depois ele foi treinador de goleiros do Goiás, Valdemar Silva. Aí transformamos ele em tipógrafo também. Aí foi assim, o jornal funcionava nessa base do esforço, da solidariedade das pessoas, não tinha salário, o pessoal dormia, os jovens dormiam lá no jornal mesmo, que tinha um cômodo separado, bem amplo, tinha 4 camas. Geralmente alimentava na casa dos comunistas da época, um comia na casa de um, outro comia na casa do outro, e era assim o ambiente do jornal. E já nessa época, evidentemente, trabalhando no jornal, eu fui convidado para ingressar no Partido Comunista, que foi em 1946. Quem me indicou, precisava ser indicado, foi o Clóvis Fleury, um alto funcionário do governo lá, mas um comunista bastante conhecido em Goiás. Em 1947, houve as eleições municipais e o partido, é interessante frisar que o movimento comunista teve uma ascensão muito grande logo após o fim da guerra no Brasil inteiro.
né? Nas eleições nacionais, um candidato do partido teve 10% da votação. O Partido Comunista fez 14 deputados federais, fez um senador, que foi o Prestes, que em relação à bancada daquela época era uma bancada importante. Então, acontece, em 1947, o partido já foi colocado novamente na ilegalidade, né? E a partir daí, evidentemente, o entusiasmo de muita gente foi se quebrantando, porque um partido na legalidade é uma coisa, um partido ilegal é outra coisa, né? Então muita gente já se afastou do partido normalmente, e o partido já reduziu bastante. Isso é um fenômeno que aconteceu no Brasil inteiro, não só em Goiás. Mas o que é interessante notar que em Goiás, o que sustentava, na verdade, o que sustentava o partido era uma grande solidariedade, camaradagem, lealdade e amizade entre os comunistas. Essa é uma das características do comunismo em Goiás. Muito diferente do que ocorria no resto do país. Aliás, uma coisa que nada tem a ver com a estruturação do Partido Comunista, né? Nessa época, como o partido veio para a ilegalidade, no Brasil inteiro o partido correu para se organizar clandestinamente. Organizar clandestinamente significa que a maioria dos dirigentes se tornarem clandestinos. Isso é possível fazer quando você tem uma aparelhagem, casas, chácaras, né, para que os elementos fiquem escondidos. Isso aconteceu, teve que ser feito no Brasil todo. Em Goiás, nunca ocorreu isso. O partido foi colocado na ilegalidade, os comunistas continuaram da mesma maneira que vinha antes. Nenhum comunista entrou na ilegalidade, fugiu, né? Inclusive os mais conhecidos, os conhecidos como líderes, como Abrão Isaac Neto, Alberto Xavier de Almeida e outros, né? Bastante conhecidos como comunistas, continuou levando uma vida de comunista e uma vida normal, o que era muito estranho para o Comitê Central do partido no Rio de Janeiro, né? O núcleo dirigente do partido no Brasil, inicialmente, já em 1947, 48, considerava o Partido Comunista em Goiás não um partido comunista, mas um partido comunista de compadres, compadrismo goiano, como eles diziam. Nesse período, na verdade, algumas medidas foram tomadas assim, de segurança, principalmente em relação ao jornal. Algumas até exageradas, né? No que diz o jornal, era um lote muito grande, o barracão era no fundo, tinha um lote na frente vago, aí lá bem na frente da rua foi construída uma cerca de arame, daquelas contraporco, como se diz, né? Quer dizer, fios um perto do outro, um escândalo de exagero. E lá em cima do prédio foi colocado sacos de areia como trincheiras. E esses sacos de areia, com o passar do tempo, nasceu o capim, virou um capinzal em cima do prédio. Mas o partido tomou algumas providências de segurança, assim. Quer dizer, no jornal, desde o momento em que o partido entrou na ilegalidade, foi cortada a luz do jornal. O jornal funcionava, quando tinha que trabalhar à noite, era na vela, no lampião. A impressora era tocada à mão, porque não tinha energia elétrica. Era um sacrifício imenso. E toda noite, desde o momento em que o partido foi para a ilegalidade, dormia lá no jornal
pelo menos 3 pessoas de segurança. Tinha armas lá. Eles diziam que tinha metralhadora, que tinha nada. Tinha uma carabina, uns revólver, um fuzil, uma flobé, armas assim. Esse fuzil, quando houve as eleições, primeiras eleições para governador, o partido pelo Duvico perdeu as eleições. E quem foi governador foi o Coimbra Bueno. E bem perto do jornal, no máximo 100 metros, morava um coronel da Polícia Militar. E esse coronel da Polícia Militar era chegadão no pelo do Vico. E desde que o Coimbra foi Bueno foi eleito, o jornal fazia críticas ao governo. Críticas, então só saía crítica ao governo de Coimbra. E o coronel ficou assim com nós lá no jornal. Quando um amigo nosso, toda segunda-feira ia lá comprar 1, 2 jornal, comprava até mais para ajudar, segundo ele. Levava os biscoitinhos, levava salgadinho que a mulher dele fazia. E acabou no exagero de dar um fuzil para nós, né, para a defesa do jornal. Era coisa de Goiás mesmo, coisa de compadrismo goiano. Bom, esse foi um fato interessante da história. O fato é o seguinte, em março de 48, o partido lançou um manifesto ultra-radical que propunha a realização de uma revolução armada contra o governo eleito constitucionalmente. Quer dizer, o partido tomava o caminho da radicalização e, evidentemente, com isso, muita gente também começou a se afastar do partido diante dessa radicalização, porque o governo também começou a se radicalizar, né? E havia prisões, você fazia manifestação, alguns você ia preso. Mas em Goiás nunca houve nenhum exagero, né? Durante esse período, nenhum exagero. Quer dizer, as prisões eram normais, prendia, soltava. No outro dia nós estávamos na rua fazendo a mesma coisa. E era, na verdade, um partido bem ativo. Talvez por isso mesmo, porque ele não entrou na ilegalidade e ficou fazendo a sua atividade como se fosse um partido legal. Isso foi em março de 48. Em 1950, a partir de 48, até aí, o Partido Comunista em Goiás, para o movimento comunista brasileiro, não tinha muita importância. Era um estado atrasado, não tinha um proletariado grande, era um estado agrário. Mas a partir de 48, a partir dessa decisão de fazer uma revolução, tinha-se como meta uma revolução que unisse os trabalhadores da cidade com os trabalhadores da roça, o que significou a dar alguma importância para Goiás, já que aqui não tinha um proletariado urbano, mas tinha uma grande massa de trabalhadores rurais, de não proprietários, né? Trabalhadores rurais, que pagavam arrendo, era a grande massa de trabalhadores no campo. Então o Comitê Central já passou a dar maior atenção a Goiás e para que começou a mandar dirigentes. Isso significa o seguinte: o Comitê Central tem o direito de mandar um representante, 2 ou 3 se quiser, para cada comitê regional, ou estadual no caso de Goiás, para praticamente dirigir o partido, instruir o partido, fazer aplicar sua linha política, etc. Isso em Goiás foi muito complicado. Agora, porque há uma coisa muito interessante, que se for hoje mesmo, e for ver um pouco da história do Partido Comunista em Goiás, vai se verificar que da maioria, de quase todas as famílias
tradicionais de Goiás, tinha alguém no Partido Comunista. A começar de um filho do governador, de um ex-governador de Goiás, né? Alberto Xavier de Almeida, que o pai dele foi governador de Goiás. E era um dos comunistas militantes mais ativos. Da família Teixeira. Então, ocorre o seguinte. Em 1948, diante dessa mudança radical do partido, eu fui, como se diz, eu fui retirado da gráfica para exercer atividade exclusiva do partido. Isso a partir de 48. Não foi só eu, não. Seguindo a determinação do Comitê Central, em Goiás, várias pessoas, alguns, inclusive, deixou também profissão, outros, alguns deixaram de estudar, para se dedicar exclusivamente ao Partido Comunista. Foi nessa época que eu deixei de ser tipógrafo e fui ter uma militância total, né? Como se dizia, ser revolucionário profissional na linguagem de Lenine, né? E foi a partir daí, então, que eu ingressei totalmente no movimento. É claro que no Partido Comunista, esse grupo de pessoas dedicadas exclusivamente é um grupo pequeno. A maioria não, exerce suas atividades normalmente, etc. E foi dessas atividades que eu acabei me ingressando totalmente, minha vida, se dedicando minha vida totalmente ao Partido Comunista. Como outros também fizeram. Porque a maioria dos militantes foram militantes a vida inteira, vamos dizer assim, fazendo alguma coisa do partido, dando uma contribuição, distribuindo um jornal, comprando um jornal, né? levando sua vida normal, tratando da sua vida. Né? Enquanto que os militantes nós era também determinado homens de partido, essas pessoas se dedicavam exclusivamente às tarefas do partido, exclusivamente, totalmente, dia e noite. Em 1950, o Partido Comunista, através da voz de Luiz Carlos Prestes, que era seu líder mais conhecido, lançou um manifesto conhecido como Manifesto de Agosto, radicalizando mais ainda as posições do partido. Embora não houvesse condições praticamente existentes para uma revolução, nós militantes ali permanentes acreditava que era possível. E nós dedicava a nossa vida a tentar fazer isso, organizar os trabalhadores urbanos, ir para as fazendas, tentar levantar o movimento camponês. Era essa a razão da nossa vida. É interessante contar aqui que em agosto de 1950 também foi o ano em que eu me casei com a dona Fica. Bom, dona Fica, na época, ela não era conhecida como dona Fica, né? Na época era conhecida como Fica. E é interessante, é que eu vou abrir um parênteses, para que se possa entender bem o que era a vida do movimento comunista naquela época. Eu dou uma alimentadinha aqui. Pode me lugar, não tem jeito, né? Não, tá igual. Os casamentos comunistas. Eu falo assim, é um pouco difícil entender duas coisas. Uma coisa é os comunistas, chamado aqueles que se dedicavam inteiramente às funções do partido, era inicialmente chamado revolucionários profissionais,
Ou então, homens de partido que se dedicavam inteiramente à atividade do partido e mais nada. E o resto da militância do partido, que era comunista, mas uma parte dela nem sabia da existência desse outro corpo do partido. Na verdade, é o que movimentava o partido, né? Esse corpo de pessoas que tinha trabalho exclusivo do partido. Já nessa época, a vida do partido no Brasil tinha se transformado num partido realmente comunista, né? No Brasil inteiro, menos em Goiás. Por exemplo, um casamento de um comunista, falando nesse nível dos ativistas, em São Paulo, no Rio, qualquer outro lugar, só se daria com a permissão da direção do partido daquela localidade. E como eles viviam sempre na ilegalidade, quem realizava o casamento era o próprio partido. Quer dizer, porque a direção do partido dizia, não, vocês estão casados, né? Ou então vocês não vão se casar por isso, por aquilo. Isso acontecia também. No meu caso, como Goiás era a liberalidade, era o verdadeiro comunismo, sem antes chegar no poder, não havia. Todo mundo, quem casou naquela época casava no cartório. Ninguém ia casar no partido, por quê? Né? No meu caso, por exemplo, eu já tinha... Eu tinha ido buscar a dona Fica, já era Guari, porque o Juca Ferreira tinha mudado para Guari. E algum tempo, uns 2 meses antes do que estava programado meu casamento, marcado o casamento, eu fui buscar a dona Fica. E ela ficou morando na casa aqui do Abrão Isaac Neto. Nesse ínter, chegou aqui em Goiás um dirigente nacional do partido que veio especificamente para Goiás para tentar dar um caráter organizativo, um caráter de partido comunista ao comunismo em Goiás. Eu não me lembro o nome dele, nós apelidamos ele de bichinho. Ele era pequenino, era um homem grande. Essa personalidade, ele tinha sido preso depois da Revolução, da tentativa de 1935, sofreu torturas imensas na prisão, e talvez por isso ele era tido como um dos organizadores da disciplina, da segurança do partido. Ele era tido como um quadro especializado nisso. Acho que ele era meio neurótico, se não for total. Mas o fato é o seguinte, que era uma personalidade. E aqui em Goiás, como meu casamento coincidiu com o Manifesto de Agosto, e chegou aqui esse dirigente, e ele achou que não era a hora de eu casar. E criou um problema. Eu já estava com o casamento marcado, em cartório. Ele achava que agora não, que agora ia haver uma revolução no Brasil, os quadros não podiam mais se comprometer, meu casamento poderia criar problemas na minha atividade revolucionária, essas histórias. Eu sei que foi difícil para que contornasse essa dificuldade. Foi difícil convencer. Afinal de contas, ele nem foi convencido. Os comunistas aqui em Goiás acharam aquilo uma coisa fora de propósito, né? O próprio Abrão Isaac Neto, que era o líder do Partido Comunista em Goiás, foi meu convidado, ele e a dona Maria, para ser meus padrinhos de casamento. E o da dona Fica foi o doutor Tuficuri e uma velhinha, a avó Chiquinha, que morava lá no setor morava ali na primeira invasão ali em Goiânia, que foi como é que chama aquele córregozinho, né? Botafogo.
Então, meu casamento já teve que enfrentar uma série de dificuldades. Eu tive quase que decidir entre partido e casamento. Se fosse em outro lugar, com certeza, eu teria que decidir o casamento que o partido decidiria. Estou contando isso para dizer como as coisas aconteciam. Agora, isso de uma certa maneira, era tido mais ou menos como uma normalidade, né? Quer dizer, no plano de um verdadeiro partido comunista, isso era uma normalidade, era até um absurdo. Eles decidiam se tinha que casar ou não, né? Decidia. Só não decidia aqui em Goiás, porque aqui realmente o ambiente era muito diferente. Mas já, por exemplo, já no meu caso, já houve interferência, porque aqui estava um elemento do Comitê Central, né? E para ele achava que um casamento de um elemento jovem, que estava em perspectiva de crescimento, etc., era um absurdo, né?